Quando João estava isolado na ilha de Pátimos, condenado à morte, Jesus o arrebatou ao terceiro céu. E Jesus disse para João: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-a num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. João começou então a escrever as cartas que seriam enviadas às 7 igrejas da Ásia. Estas 7 igrejas são 7 períodos que a igreja de Jesus passaria aqui na terra. O primeiro período é a igreja de Éfeso, e Jesus diz assim: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Éfeso representa a igreja de Deus que vai do ano 33 da morte de Cristo até o ano 100, que foi quando morreu o último apóstolo de Cristo. E ele diz: Tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Neste período, os discípulos de Jesus após a sua morte sofreram perseguições, foram açoitados, presos, apedrejados e mesmo assim suportaram as provas em nome de Jesus. Então a igreja de Éfeso é o período da igreja primitiva na terra. O segundo período é a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Este período da igreja é um período de perseguição. Vai do ano 303 até o ano 313. A igreja de Deus foi perseguida por Diocleciano, e esses 10 anos é conhecido como a grande perseguição até os dias de hoje. Foi um período de sangrenta perseguição aos cristãos. O terceiro período é a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus fez promessas à igreja de Pérgamo. Para quem vencer, receberá uma pedrinha branca, e nela um novo nome, a qual ninguém sabe, senão aquele que recebe. Hoje na terra, nós temos nomes que se repetem: João, Pedro, José e Maria. Mas no céu, cada um terá um nome que não vai se repetir. Um exemplo disso são as nossas digitais. De nenhum ser humano é igual ao outro, porque Deus conhece a cada um de nós. Assim será também no céu. Você terá um novo nome que não vai se repetir. O quarto período é a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Este período vai do 538 até 1517. Em 538, começa o reinado dos papas, quando ocorre as práticas das indulgências, a cobrança por perdão e tantas práticas que eram absurdas na religião romana. Para o padre perdoar alguém, era cobrado pelo perdão. A Bíblia era proibida para as pessoas, somente o padre poderia tê-la. E este ano é o ano 538. E em 517 surgiu Martinho Lutero, um monge agostiniano que se formou em teologia e começou a questionar as práticas da Igreja Católica. E ele dividiu a Igreja, fundando a Igreja Evangélica. E Jesus disse assim à Igreja de Tiatira: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a sua fé, e a sua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse 2:19. O quinto período é a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. O período da igreja de Sardes vai de 1517
foi o início da Reforma Protestante, até 1798. Sê vigilante, e confirma os restantes, diz que estás para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Este período marca o fim da soberania do Papa e a proliferação das igrejas evangélicas. O sexto período é a Igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o verdadeiro, e que tens a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Este período vai de 1798 a 1844. Este é o tempo de renovação, o tempo de avivamento da igreja, quando ela abre as portas para os estudos, teologias, evangelização e profecias, porque o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. A obra está acontecendo, vidas estão se convertendo e a igreja está crescendo. Aqueles que foram avivados se dedicaram a Deus, abandonaram o pecado, louvavam a Deus com fervor, sentiam a presença de Deus. Vamos falar agora do sétimo período, que é o tempo em que estamos vivendo. E o sétimo período é a igreja de Laodiceia. Este período é o período da igreja morna. E Deus diz que está a ponto de vomitá-la da sua boca. São os dias de hoje. Igrejas com modinhas evangélicas. Um evangelho sem dor, sem oração, sem perseguição. É balada gospel e tantas coisas que desagradam a Deus. Para Deus, esta geração é a geração morna. E Ele diz: Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos no tempo da igreja morna, um tempo que o Evangelho está em descrédito. Existem igrejas de todos os tipos para agradar todas as pessoas e estão se esquecendo de agradar a Deus. O Evangelho virou empresa, pastores enriquecendo e dizendo que de nada tem falta, mas não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nu. Arrepende-te enquanto é tempo, porque Jesus vai voltar.